Olá! Você já se sentiu extremamente ansioso em algum momento da sua vida? Aquela angústia, uma aflição que gera até sintomas físicos, como tontura, sudorese. Se isto já aconteceu com você, saiba que não está sozinho. Uma pesquisa sobre saúde mental da Organização Mundial da Saúde revelou que 20% dos moradores da região metropolitana de São Paulo têm algum transtorno de ansiedade. Ficar ansioso diante de tarefas importantes ou novos desafios é normal e pode até ser necessário em alguns casos, tá? Porém, quando a angústia foge do controle e passa a dominar todos os aspectos da sua vida, é hora de procurar ajuda. Mas como saber quando chegamos no nosso limite? Para discutir este assunto e os diferentes tipos de transtornos de ansiedade, eu recebo aqui, a partir de agora, Eliana Torresan, que é psicóloga e diretora do Centro Psicológico de Controle do Estresse. Muito obrigada pela sua aceitação do seu convite aqui. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Mas antes da gente começar a nossa conversa aqui, vamos falar um pouquinho de alguns personagens. Síndrome do pensamento acelerado ou SPA. Você sabe o que é? Muita gente tem e nem imagina. Veja a vida agitada destas meninas que entrevistei na faculdade, onde elas estudam. O programa Assembleia Debate veio até a Faculdade Mackenzie para conversar com uma moçada. E o papo aqui hoje é transtorno de ansiedade. É fato, a vida está cada vez mais agitada. Se você tem entre 20 e 25 anos, estuda, faz estágio e está no final do curso, certeza que se identifica com esta rotina. Eu acordo às 5h30 da manhã, eu moro em Osasco e venho estudar aqui no Mackenzie. Como você vem? De ônibus, lotado. Já é o primeiro estresse do dia. E depois venho pra cá, o TCC, que é uma baita de uma carga de trabalho e pressão, assim. Mas eu aprendi a lidar melhor com isso. No começo da faculdade era pior. É mesmo? Mas a gente acaba percebendo que sempre as coisas dão certo, né? Se a gente se dedica e tal. Mas sou uma pessoa ansiosa. E logo depois da faculdade eu almoço rápido, correndo. E vou pro estágio e fico lá até umas 6, e aí eu pego o ônibus de novo, lotado de novo e vou pra casa. Eu acordo de manhãzinho, umas 6 da manhã, tomo café da manhã e já pego o metrô lotado, linha vermelha, naquele horário de pico. Depois eu tenho que pegar mais um ônibus, chego no estágio, passo 4 horas lá, venho pro Mackenzie assim, correndo, tenho que pegar mais um ônibus. Chego bem rápido aqui e almoço, às vezes dá tempo de pegar um lanche, às vezes nem como, porque se eu tenho entrega eu fico ansiosa, tenho que fazer muita impressão. E é nessa correria, fico na aula, saio umas 6, pego o metrô lotado de novo, linha vermelha, e chego em casa. Eu acordo umas 5, 6 horas, né? Se eu estou no interior, eu preciso acordar às 5 da manhã para pegar o ônibus fretado, vim aqui para o Mackenzie, tudo, estudo. Volto para lá na hora do almoço e fico à tarde na loja dos meus pais, que eu trabalho lá com eles. Transporte público você usa ou transporte particular? Normalmente, quando eu faço esse esquema, eu uso mais transporte fretado, né? Mais particular. Mas eu uso também transporte público às vezes venho de carro também, varia bastante. É cada vez mais comum jovens conciliarem estudos com trabalho e atividades extras. O problema é que tanta informação no dia a dia contribui para a ansiedade, provocando a síndrome do pensamento acelerado, ou SPA. A síndrome faz o cérebro construir pensamentos numa velocidade tão alta que estressa e desgasta. Um mal que hoje atinge mais de 80% das pessoas de todas as idades, principalmente os jovens. Eu tenho muita dificuldade de dormir, então eu fico aproveitando para fazer as coisas da faculdade, ler, então tipo, eu vou dormir lá para as 2, 1, por aí. E acorda? Às 7. Eu já tive gastrite, nervosa e assim, eu sentia também, sempre quando eu tinha entrega de trabalho eu não conseguia comer e se eu comia eu ficava com ânsia de vômito, isso. Dor de cabeça, muita também. Quem possui a síndrome do pensamento acelerado tem a constante sensação que está sendo esmagado pela rotina. Apreensão, falta de memória, déficit de atenção, irritabilidade e sono alterados. Todos estes sintomas fazem parte do quadro. A mudança de humor também é visível, tá? Os jovens têm a impressão de que não conseguem resolver todos os seus compromissos e planejamentos em apenas um dia. Dor nas costas, pra mim, é
Assim, impressionante. Tenho muita dor nas costas. Pareço uma velha, juro. Eu sentia a minha imunidade muito baixa, então eu ficava doente, assim, me curava de alguma gripe e já pegava outro resfriado, assim. E principalmente nas épocas de entrega de trabalho, naquelas semanas de prova, entrega de trabalho. Eu tinha muito problema no estômago, gastrite, né, bastante, eu sofri bastante com isso, principalmente no fim do ano passado, eu estava bem mal. Esgotamento mental que se transforma em cansaço físico. A causa de tudo isso? Ritmo intenso das grandes cidades, com overdoses diárias de informações e obrigações que afetam a saúde emocional. É o tal negócio. O presente é prejudicado pensando no futuro. Como que você acha que vai ser sua vida pós-faculdade, pós-entrega de trabalho e caindo no mercado de trabalho aí? Eu espero que seja mais tranquila, mas assim, pelo que eu vejo no escritório que eu trabalho, é corrido, continua corrido mesmo depois da graduação. Luiz Otávio está na mesma pegada das meninas. É casado, tem filhos, trabalha e faz faculdade. Mas ansiedade é algo que não faz parte da sua vida. Eu sinto prazer de estar aqui. Então eu não tenho esse negócio de estar cansado, ou ficou com a perna doendo, está com dor de cabeça. Dificilmente eu fico doente. Eu não sei explicar uma coisa dessas. Quem vive no meio desse processo acha que não vai conseguir melhorar nem resolver seus compromissos. Mas se a experiência serve para alguma coisa, olha o conselho do Luiz. Fazer tudo que você tiver que fazer na vida com prazer, entendeu? Gente, se vocês soubessem o corre-corre que estava aqui nesse estúdio enquanto essa matéria passava, um transtorno de ansiedade geral, porque programa ao vivo é assim, a gente está correndo contra o tempo e tudo tem que aparecer super direitinho para quem está em casa. Bom, enquanto a nossa matéria estava rolando, a gente recebeu aqui a chegada do Dr. Mário Lozan, que é psiquiatra, e veio aqui participar conosco, tentar acrescentar e desvendar esses mistérios que é da ansiedade em 2016. Eu já vou começar perguntando algumas coisinhas aqui. A gente viu aí nesse vídeo, eu fui até a faculdade entrevistar 4 garotas. As 4 garotas têm a mesma rotina de vida, que é acordar de manhã cedo, algumas moram perto, outras moram bem longe. Aí já tem o estresse do transporte, que demora 3 horas para chegar até a universidade. Chega lá, tem a aula, depois da aula vai para o estágio, come indo para o estágio, porque não tem esse tempo hábil para parar, almoçar, essas coisas. E depois de lá do estágio, elas ainda estão em fase de final de curso. Então elas têm o trabalho de conclusão de curso. Claro que devido às proporções, uma faz direito, as outras fazem arquitetura, cada uma com a sua cobrança na sua área. São jovens que a gente viu, dor de estômago, queda de cabelo, as meninas estão começando a ter a calvície antecipada, dor de cabeça, dor de coluna. Eu tenho a impressão que esse é o quadro dos nossos jovens de hoje. É isso, doutora? Então, ali, pelo que nós vimos no vídeo, né, essas garotas, elas demonstram um reflexo da sociedade, né? Muito da cobrança que se tem dos jovens para o momento de ou terminar uma faculdade ou ingressar no mercado de trabalho. Então, existem fatores de estresse que estão acontecendo ao mesmo tempo. E, por outro lado, também existem algumas cobranças, que são aquelas que nós vamos embutindo ao longo da vida, né? Que seriam expectativas com relação ao futuro. Então eu tenho que ser, né, melhor, eu tenho que ter um bom salário, eu tenho que ocupar um bom cargo no meu futuro. Aliado a isso, nós temos também o padrão de comportamento de cada um, né? Muitas vezes esse padrão de comportamento não é tão competitivo, não é tão ágil assim, mas pela necessidade, por esse estresse, desta cobrança da sociedade em ter que concluir, ter um curso de inglês, concluir a faculdade, ter uma boa profissão, acaba tornando esse padrão de comportamento altamente estressante. Então, por exemplo, eu posso não ser uma pessoa que faça várias coisas ao mesmo tempo, que pense em várias coisas ao mesmo tempo, mas eu tento fazer isso, ou seja, eu tenho um desgaste muito grande, né? Acabo não comendo direito, não tendo tempo para os meus amigos, não tendo tempo para fazer uma prática física. Com isso, o que está acontecendo? Eu estou gerando estresse e caindo a minha resistência. Aí sim é muito comum esses sintomas que foram comentados, a queda de cabelo, gastrite, que são, na verdade, assim, são órgãos de choque que o organismo tem,
né? Para dizer, é um alerta, olha, não está bem. Esse é o sinal amarelo ali do semáforo. Exatamente, olha, Tem alguma coisa errada. passou o limite. Então, é hora... Esse, então, é um sinal. Era disso que eu queria tratar também ao longo do programa. Se a gente tem como saber qual é a hora que esse estresse, essa ansiedade, tá dizendo para eu parar. Porque, assim, eu acho que eu já nasci, por exemplo, ansiosa. Falo rápido, falo alto, sou agitada, não me vejo muito parada. Eu gosto disso. Olha que louco. Eu gosto disso. Não sei se isso faz parte de mim ou se eu absorvi isso daí durante a vida. Mas eu nunca sei qual é o sinal que o meu corpo está dando para eu parar realmente. Às vezes é adoecer. Bravamente. Adoecer de não levantar da cama, né? De falar, eu não estou conseguindo levantar, passando mal fisicamente mesmo, né? Dor de barriga, ânsia. Aí é que eu paro. Mas eu falo, mas aí já está muito desesperador, né? Então, isso que você está falando, Silvia, é muito importante. Por quê? É um padrão, o teu padrão de comportamento. Tá? Que nós falamos assim, que está mais associado à pressa, mas é o seu modo de ser, né? Tem as suas características e personalidade. Então, você tentar mudar isso vai ser muito difícil, porque é o seu jeito de ser, mas você pode utilizar isso a seu favor. Ou seja, usar toda essa sua agilidade, toda essa rapidez, pensar em várias coisas. Essa multitarefa. Isso. Quando realmente você precisa, quando realmente é necessário. E quando não é, relaxar. Então, aí que é o mais difícil. Você até falou para mim aqui, enquanto estava passando o VT, você falou, respira fundo, Silvio. Parece conselho de mãe, conselho antigo que não funciona, mas dá certo. Realmente a vibe, você desacelera, mas num bom sentido. Sim. Por que a respiração é fundamental? Porque quando você inala mais oxigênio, você está mandando para o cérebro o oxigênio, que também é um alimento para ele. Também é energia, também é revigorar. E o cérebro é como se fosse um circuito, né? E se você está muito acelerada, aquelas informações, né, a transmissão do pensamento é muito rápida. E você precisa, é como se fosse cortar um pouquinho aquela questão do pensamento. Dá um break ali, né? Uma paradinha. Até para que você possa pensar de uma maneira mais racional do que impulsiva. Doutor Mário, nosso psiquiatra aqui para falar dessas doenças que a gente está causando. Estamos causando essas doenças mesmo? Ou é natural que elas acompanhem o crescimento de um ser humano? O transtorno de ansiedade? Não, não é natural, não, senão não seriam doenças. Mas o grande problema nosso do século XXI é que tudo acontece de uma forma mais acelerada do que nós fomos preparados biologicamente para ser, né? Nosso organismo foi feito para um determinado ritmo, para uma determinada velocidade. Tudo bem, você pode esticar essa corda por algum tempo, mas isso não é infinito, né? Então, a questão da velocidade que o século adquiriu com internet, com tudo sendo muito rápido, tudo sendo para ontem, né? Você não tem mais paciência para esperar, você não sabe mais articular um momento de ficar sem fazer nada, por exemplo. Todo mundo está o tempo todo querendo fazer alguma coisa. Parece que o tempo está se perdendo quando a gente não está fazendo alguma coisa. É a sensação do que eu ouvi dos entrevistados. A vida está passando. As pessoas têm a sensação de que elas precisam fazer algo o tempo todo, porque senão... a vida está passando. Está passando. Tudo bem, ela está passando mesmo, mas às vezes é mais interessante que ela passe e você desfrute dela do que você esteja fazendo algo que você nem sabe o que está fazendo, né? Agora, em termos biológicos, o ser humano foi feito para momentos de estresse, né? Ah, então a gente nasce preparadinho. A gente tem preparação, Tá bom. mas para um momento, né? Que é aquela reação aguda ao estresse, e aí você tem que tomar uma decisão rápida, em geral, que é o que a gente vê na natureza, né? É uma questão de você ter uma situação que demanda luta ou fuga, né? Tipicamente, na natureza é assim. Só que essa demanda tem uma duração de minutos, de horas, é rápida. Ou você fugiu, né? Vamos supor que você está lá na natureza e aparece um animal para te caçar,
ou você fugiu e conseguiu fugir, ou você morreu. Então, Claro que gera estresse. ou você lutou e eventualmente ganhou, mas aquilo dura pouco tempo. Então, nesse sentido, o organismo dá uma sobrecarga, mas essa sobrecarga volta para o patamar basal. Agora, na civilização, ou enfim, no nosso meio social, a gente tem a sobrecarga e essa sobrecarga permanece, né? De manhã, de tarde, de noite, de segunda, terça, quarta, e aí vai. E é óbvio que chega uma hora que o nosso organismo não dá conta disso e entra num esgotamento, né? Num burnout, e aí você começa a ter somatizações, as doenças psicossomáticas, o cansaço, a fadiga, o esgotamento, e em algum momento o organismo desliga, né, não dá, preciso me recuperar. Agora, doutor, para que eu entenda, quando eu falo transtorno de ansiedade, então, ponto, a ansiedade faz parte do ser humano, momentos de ansiedade. Exato. Quando eu falo transtorno dessa característica, enfim, do que eu estou dizendo? É quando isso perdeu o limite, isso daí extrapolou. É mais uma questão que não vem de fora para dentro. Ah, não? Mas vem de dentro para fora. São pessoas que têm uma característica de serem ansiosas, independentemente de ter algum fator externo causando ansiedade. Por isso mesmo? Que é diferente de você estar ansioso ou ser ansioso, porque a demanda do dia a dia está te fazendo ansioso. E olha, se você de repente não tivesse a demanda, você provavelmente estaria tranquila, relaxada. Agora, quando você, mesmo sem a demanda, você vai tirar férias uma semana e não consegue descansar, relaxar e fica ansioso porque as férias te deixam assim, porque você não está fazendo nada, aí você tem alguma coisa que está vindo de dentro para fora, que você tem, de algum modo, algo interno seu que já está criando, né? Mesmo que não haja uma demanda externa, né? Mesmo que não haja uma provocação externa, você está criando essa situação de ansiedade. E aí você tem, digamos, o transtorno de ansiedade generalizada, que é esse que nós estamos falando, que é essa situação de você ser ansioso e ter a sensação de expectativa e ter a sensação de que algo vai acontecer, mas não tem nada para acontecer. E aí começam os outros sintomas, né? Insônia. Isso que eu ia falar. Que sintomas são esses para quem está em casa entender? Falar, mas eu sou ansiosa desde que eu nasci. As pessoas também confundem agitado com ansioso. Mas tem muita gente que é quietinha, que não é agitado fisicamente, aparentemente, que está uma bomba relógio, né? De ansiedade. Quais são os sintomas para quem está em casa, ver se identifica? Bom, tipicamente, a ansiedade é um sentimento de um certo sofrimento interno, né? Você distingue a agitação, porque a agitação a pessoa está lá correndo para lá, mas está feliz da vida, né? A ansiedade implica num sentimento interior de sofrimento, angústia, né? Que é, de certo modo, um sinônimo de ansiedade. E aí você, sendo um ansioso crônico, você vai ter fadiga, dificuldade para dormir, dificuldade de concentração, sintomas desse tipo, né? Às vezes irritabilidade, e essa dor sensação... de estômago, dor de cabeça... aí as somatizações todas, que cada um vai ter de um certo modo, mas uma sensação que claramente é uma sensação de sofrimento contínua, né? Maior ou menor, mas que se você olhar a situação da pessoa, eventualmente não existe essa provocação da situação. Não está acontecendo um fato para que não tem um leão se aproximando dela. Exato, não tem um fator que a gente diria, olha, às vezes até tem o fator, né? Vamos dizer, a pessoa está aí, para você deu o exemplo aí do TCC, precisa terminar o estágio, precisa conseguir um emprego, né? Tem uma série de fatores. Mas se você for olhar pessoa a pessoa, algumas estarão extremamente ansiosas, algumas estarão felizes da vida porque estão conquistando alguma coisa, outras estarão calmas. Ou seja, existe um fator interno que de alguma forma varia de pessoa para pessoa. Que potencializa ou ameniza. Exato.
Doutora, pode falar, por favor. Só complementando um pouquinho, né, do que o doutor está dizendo, que isso é muito importante, né? Então, existem essas características de personalidade que são muito individuais, né, de cada um. Essa predisposição a ser mais ansioso ou menos ansioso, né, essa manifestação fisiológica que acaba liberando uma série de substâncias também no organismo, né? E o padrão de comportamento, ou seja, como aquela pessoa é. Isso que o doutor disse, né? Às vezes aquela pessoa está imensamente feliz, por quê? Estou acabando meu curso, ótimo. Prazer. Mas, mesmo assim, eu estou naquela correria, né? Nessa agitação, ter que comer um lanche rapidinho para poder dar conta de chegar e fazer uma aula de inglês ou pegar um estágio logo em seguida. Mas ela está administrando, ela está gerenciando esse período da vida dela. Isso significa que não tem que ficar para sempre deste modo, né? Só um momento. Eu posso passar por isso e depois retomar um outro estilo de vida. Enquanto que outras pessoas, né, ou mesmo os jovens, muitas vezes não. Estabelecem esse ritmo, né? E depois de todo esse período, acabam mantendo. Aí a gente entra na questão do estresse crônico, né? Você já saiu só do momento... Periodinhos para virar uma rotina. Eu Exatamente. acordo e aí, sim, estressado, eu acordo ansiosa. Aí sim que realmente as doenças, elas começam a aparecer. A questão do esgotamento, né? A pessoa se esgotou. Aí ela começa já a apresentar... Geralmente a gente inicia com doenças que são mais comuns, às vezes assim com muita frequência um resfriadozinho, depois uma gastrite, e se ela não mudar o estilo de vida dela, ela pode ter doenças mais sérias, aquela que geneticamente ela já está predisposta a desenvolver. Agora eu fico pensando aqui, estou divagando, será que as pessoas que estão passando por esses transtornos, elas também não ficam procurando transtornos? Ficam cavando o buraco. Por exemplo, eu falo que as mídias sociais hoje te proíbem ser triste. Né? Você não pode ser triste, você tem que estar sempre feliz, impecável. Será que uma pessoa que frequenta a mídia social, e hoje todo mundo tem, não fica procurando esses pequenos nichos ali, falando, olha como a minha amiga se diverte, e eu não. Olha como fulano está bem de vida, e eu não. Olha como a felicidade impera na minha página, e eu não. Será que a pessoa também não fica... potencializando, eu não sei, estou imaginando aqui que parece que as pessoas ficam caçando problema, né? Eu não chegaria a tanto, embora a gente até possa imaginar que uma pessoa ou outra tenha essa característica de personalidade. Mas que existe uma demanda social para que todo mundo seja sorridente, feliz, bem-sucedido, isso é um, digamos assim, esse estilo de vida, né, gera uma cobrança interna que você pode ou não alcançar aquilo, né? Possivelmente a maioria das pessoas não chegará a essa situação maravilhosa, perfeita, né? E aí terá que haver algum tipo de pensamento, de trabalho mental para dizer, olha, eu não cheguei lá, mas eu estou satisfeita com o que eu conquistei, né? Eu posso conquistar mais, mas não preciso disso para sobreviver, né? Tá. Eu cheguei num patamar que eu estou, digamos, feliz com isso, apesar de que a minha amiga está melhor que eu, mas tudo bem, tá bom para mim assim, né? Vocês que são especialistas, vocês conseguem identificar uma pessoa assim, olhando para mim, tipo, eu sou ansiosa? Fala a verdade, pode falar, eu sou forte. Não, eu acho que assim... Eu vou perguntar isso porque depois eu tenho uma outra pergunta. Vocês olhando para mim nesse momento, apresentando o programa, indo conversar com vocês, você falaria, Silvia, você se enquadra como ansiosa ou não? É claro que nós estamos numa situação específica, claro, né? Não é uma situação do dia a dia que... Você não está na minha casa, te recebendo por um chá. Aonde a gente pode estar verificando outros fatores, né? Mas a demonstração, ou seja, a sua reação diante de algumas situações, pode demonstrar alguns sinais que você pode estar um pouco mais ou um pouco menos ansiosa. Mas, por um lado, é muito positivo se a gente apresentar essa ansiedade numa situação específica. Por exemplo, se você também não tiver um pouco de ansiedade para apresentar um programa, isso vai fazer com que você não esteja pronta, preparada, articulada para poder lidar Porque com parece questões. que as luzes se ligam dentro da gente, quando a gente também está com um nível de estresse mais alto, a gente fica mais esperto. Tem um também tem esse lado. Tem um limite, né? Que se você aumenta a ansiedade, você aumenta o desempenho.
Só que isso é uma curva que sobe e depois cai. Se você começar a esticar demais a ansiedade, o desempenho cai. Mas tem um períodozinho que o aumento da ansiedade aumenta o desempenho. É positivo. Que é positivo. E que, em geral, acontece numa situação, né? 10 minutos antes de você entrar no programa, você está um pouco ansioso, você dá uma pensada no que você vai falar, você revê o teu material aí escrito, roteiro. Na hora que você senta aqui, 5, 10 minutos, a coisa já está sob controle, você já sentiu como é que vai ser o programa, você tem experiência, e aí você fica no seu basal, na sua tranquilidade habitual, né? Mesmo que você seja uma pessoa agitada, que é diferente de ser ansiosa. Né? Exatamente. Isso é um dado importante. Eu vou fazer... Vamos por um rápido intervalo, rapidamente, para a gente tomar um gole d'água e botar a respiração no modo normal. Aí a gente volta porque eu quero saber algumas coisinhas. Mais homens ou mais mulheres que apresentam essa ansiedade latente hoje em dia? Crianças passam por isso? Como a gente pode identificar? E o que é a tal da síndrome do pensamento acelerado? O que é isso? Do que a gente está falando? Mas é daqui a pouquinho, tá? A gente vai para um rápido intervalo, mas já a gente volta com mais Assembleia Debate. Não sai daí. O programa Assembleia Debate está de volta e hoje o tema aqui é ansiedade. Eu estava falando no bloco anterior sobre se isso tem a ver com gênero, se a ansiedade acomete mais mulheres ou mais homens. Depois eu falei também se a gente tem como identificar isso nas crianças, se a gente está gerando pequenos seres aí ansiosos já para a vida. Mas enfim, vamos por partes. Vamos já, depois da aguinha aqui que a gente deu uma acalmada, eu pelo menos... Tem a ver essa característica, é mais homem ou mais mulher que é ansioso? Então, os estudos mostram, né, e isso são estudos já há longos anos, que a mulher tem uma tendência maior a ser mais ansiosa, né? Tem linhas vertentes caminhando mais para uma parte biológica realmente e tem algumas também caminhando por uma questão de formação, de educação. Cultural, né? Cultural envolvida nisso. Onde ela tem mais cobranças e ao longo do tempo ela começou a desenvolver várias jornadas, né? Então isso fez com que ela também se mobilizasse muito mais. Bom, eu estou aqui agora com a nossa diretora Mônica Francisco, já até estou confundindo tudo aqui, Mônica José. Eu vou chamar a Carla Francisco, que está aqui agora, do nosso ladinho no Parque do Ibirapuera. Carla, você me ouve bem? Como é que está a situação aí? Você está ansiosa para entrar nesse link agora ao vivo? Oi, Silvia, bom dia, tudo bem? Olha, eu estava muito ansiosa para entrar ao vivo no programa, mas o clima aqui não é de ansiedade. O Parque Ibirapuera é um lugar onde as pessoas vêm para passear, para se distrair, para relaxar. E eu estou aqui ao lado do Paulo Henrique, que é engenheiro mecatrônico, que disse para a gente que é ansioso e, além disso, ele tem dúvidas sobre a ansiedade, né, Paulo? Nós temos 2 especialistas no estúdio. Você pode fazer a sua pergunta ou fazer as suas observações. O que você acha? Eu gostaria de saber se dá para evitar a ansiedade, tem algum método para a gente contornar esse problema que já vem interferir no meu tanto em rendimento profissional quanto no rendimento escolar. E ele te atrapalha de que forma? Para ficar mais claro, para os profissionais conseguirem responder a sua pergunta. Ele atrapalha, vamos supor, eu estudei durante várias horas, dias até, chega na prova daquele branco, sim, ou daquela tremedeira, de vez em quando calafrio no corpo. Você chega e faz a prova, parece que desapareceu toda a informação, depois você dá a prova e você lembra, putz, devia ter feito desse jeito. Gostaria de saber se isso é uma ansiedade ou isso talvez não seja, e se dá para contornar esse efeito. Dá para responder essa pergunta, Silvia? Pra já, Carla. E aí, quem é o primeiro aqui a responder? Isso que ele falou é verdade? Daquele branco, é ansiedade? Como identificar? É ansiedade, né? É uma ansiedade que, de alguma forma, digamos assim, corta a tua capacidade de informar, de lidar com aquilo que você, de todo modo, estudou, sabe. E aí o desafio é saber baixar a ansiedade antes da prova, né? No caso que ele descreveu aí, né? É uma
uma característica, de certo modo, que algumas pessoas têm mais, outras têm menos, que é essa capacidade, digamos assim, de dar um passo atrás daquela situação de fervura que está ali e pensar o que está acontecendo, né? Como se fosse um olhar de fora, e com isso eu consigo, de alguma forma, tentar entender o que está acontecendo e me fazer, digamos, mais calmo, mais relaxado, através de um certo autopensamento, de uma coisa de me voltar para mim mesmo, né? Respirar fundo ajuda? Eu acho que respirar fundo ajuda no sentido de que você Nesse caso, né? A gente falou que é oxigênio, mas nesse caso... Mas o respirar fundo significa passar a pensar em si, né? De certo modo, você esquece o que está acontecendo lá fora e você tem que pensar na sua respiração, que tem que ter um certo ritmo, uma certa cadência, e isso acaba sendo relaxante, né? Ou desviar o pensamento para outra coisa. Desse foco, né? Ou filtrar o que é relevante naquela situação, porque às vezes o que faz com que a pessoa fique ansiosa é porque vem tudo de uma vez só. E possivelmente, sei lá, 1/3 daquilo é relevante, os 2/3 não são, então deixa eu tirar isso do meu campo, depois eu vou atrás disso, vou cuidar. Mas nesse momento, eu filtrando, é isso aqui que eu já consigo dizer, bom, então, em vez de serem 10 problemas, são 2, né? Eu vou pegar o gancho do senhor aí que está falando sobre uma estratégia, né? Isso Sim. É uma estratégia. A gente estava falando aqui no comercial, no intervalo, perdão, que o que difere, às vezes, um adulto de pessoas mais jovens, parece que baqueiam mais, né, a ansiedade, esse estresse nelas, é a experiência, a maturidade. Mas aí vocês me falaram dessa palavra chamada estratégia. O que é isso? O que o Paulo, por exemplo, poderia levar para a vida dele? Um copo de água com açúcar é uma estratégia? O que é que ele tem que fazer que parece que adulto já aprendeu? Então, conforme o Paulo estava dizendo ali, que na verdade ele já estava demonstrando uns sintomas, assim, de um quadro de ansiedade mais elevado, né? Então, o próprio fato dele já perceber que, de alguma maneira, essa ansiedade está atrapalhando a vida, já é uma sinalização positiva, embora tenha sintomas negativos. Mas ele está, opa, não está bom para mim. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para modificar isso. E, às vezes, é difícil, né? Porque você acaba dizendo, não, eu preciso daquilo, eu preciso daquela outra coisa. Então, essa auto-observação, ou seja, essa auto-percepção, né? O que isso está me causando? Porque a ansiedade, como ele disse, acaba causando aquele branco na hora da prova. Nossa, que é desesperador. E a pessoa sabe. Ela estudou, ela sabe que ela tem esse conteúdo. É desesperador. Ela sai, às vezes, da prova e senta lá e ela começa a lembrar de tudo, né? E aí acaba se sentindo culpada. E isso acaba se tornando um ciclo vicioso e até gerando, já uma outra questão, de sintomas depressivos, porque eu acabo me sentindo incapaz, né? E, na verdade, ela não é incapaz, pelo contrário, ela pode ser uma pessoa altamente capacitada, capaz de estar realizando aquilo. Então, para que ela possa, né, mudar um pouquinho, né, ou seja, tentar administrar melhor, serão as estratégias, e ela precisa associar essas estratégias, o que é o próprio estilo de vida dela. Então, começando a colocar alguns itens importantes, desde aqueles mais básicos, que são a atividade física, né? Com uma certa... Ajuda. Não é papo de especialista, né? Ajuda a atividade física a dar um calm down, que a gente chama. Ela te dá, de um lado, você acaba se concentrando em outras coisas, você esquece, né? Ele estava passeando no parque, ou correndo, não sei bem, mas de alguma forma estava distraído com alguma outra coisa, né? Olhando o verde, o dia, enfim, o que for, pensando eventualmente em outras coisas, né? E a atividade física, de alguma forma, também descarrega um pouco aquela tensão muscular, você se obriga a fazer outras coisas, a se mexer, né? Alguns ainda falam da questão da endorfina, né, que o exercício provoca, que também tem uma sensação relaxante, né? Então, tudo isso contribui certamente para que a pessoa, naquele período, naquele momento, né, e às vezes um pouquinho depois ainda, consiga se sentir melhor, estar mais relaxado. Agora, o problema é que não dá para você fazer exercício antes da prova, né? Ou seja... ou antes do trabalho, sei lá, alguma tensão no trabalho, fala, só um minuto que eu vou correr, eu já volto. Pois é. Não dá. Então,
a questão da autoobservação, a questão de você saber lidar com aquilo, saber se distanciar do problema, que é uma forma de você tentar entender. E o ansioso, em geral, tende a fazer aquilo ser maior do que de fato é. Exatamente. Né? Então, essa potencialização do tamanho do problema que gera mais ansiedade. Quando você vai olhar, o problema não é tão grande se você tiver um distanciamento mínimo que te permita analisar aquilo, olhar as perspectivas, o que eu posso fazer para melhorar daqui e dali, ou o que eu posso corrigir daqui e dali, para que aí as coisas se resolvam, né? Entram as tais estratégias, né, de como eu vou gerenciar isso, né? E como é que eu vou saber selecionar o que é relevante daquilo que no momento não é relevante. Não é relevante. E tentar enxergar o problema do tamanho que ele de fato é. Agora, tem alguns estímulos também externos, por exemplo, algum remédio que eu esteja tomando para outra coisa. Enfim, eu estou fazendo um tratamento X e esse remédio está estimulando eu ter essa sensação de vida passando, as coisas não estão, essa angústia, e está me causando ansiedade. Ou alimentação, álcool, ou quem toma muito café, ou quem fuma muito, ou quem para de fumar, enfim. Essas coisas realmente fazem diferença no ansioso. Ou aquelas pessoas que eu roo unha porque eu sou ansiosa, ou a minha ansiedade é o inverso, na verdade. Eu estou roendo a unha para acalmar, para passar essa minha ansiedade. O que vem antes, né? O ovo ou a galinha? Não dá, ou aquela perna que não para de balançar aqui, enquanto a pessoa está falando, aquela perna fica batendo aqui embaixo. Tem como parar esses starts assim? Cigarro gera ansiedade? Ou parar de fumar? Nós temos vários pontos aí. A questão de, assim, existem sim alguns medicamentos que podem favorecer, que podem piorar o quadro de ansiedade. Tá. Né? Alguns medicamentos, e o doutor acho que pode até falar mais sobre isso, né? E alguns hábitos também, muitas vezes, são utilizados como, entre aspas, uma estratégia para estar diminuindo a ansiedade. Uhum. Fazer uso do álcool, fazer uso do cigarro, por exemplo. E a impressão que se dá naquele momento que é uma sensação de relaxamento, mas é algo muito nocivo, né? Nocivo e passageiro que não vai ajudar em nada, né? Isso não. Pelo contrário, ao invés de estar utilizando esses recursos, utilizar um outro recurso, sentar, bater um papo com alguém. Você não precisa comentar sobre o que está ali gerando realmente aquele desconforto, mas você pode falar de maneira geral. Hoje meu dia foi difícil, né? Tive uma discussão com uma pessoa, né? Mas agora vamos conversar, vamos falar de outro assunto. E isso é uma maneira... Isso é uma boa válvula de escape. Sim, que você não precisa entrar diretamente no agente causador, mas você está falando, porque você está externalizando um pouquinho daquele desconforto. Né? Alguns alimentos também, nós dizemos que eles são anti-estresse, né? Porque eles possuem alguns nutrientes que no momento de maior ansiedade, maior estresse, você acaba consumindo em maior níveis. Por exemplo, a vitamina C, vitaminas do complexo B, o ferro, magnésio. E se você repõe isso através de uma alimentação saudável, você também está contribuindo para que o teu organismo esteja em equilíbrio, né? E geralmente acontece o inverso, porque a pessoa que está muito ansiosa, ela deixa de comer, às vezes, uma alimentação saudável e come um lanche ou um excesso de açúcar com doces. E isso não vai ajudar, pelo contrário, ela só vai gerar outros danos para a saúde. Aliás, falar em açúcar, eu já vou falar dos remédios aí, perguntar para o senhor, doutor, se tem remédios aí que geram realmente ansiedade. E se tem que tomar outro remédio para parar essa ansiedade. Mas, falando em açúcar, a criançada aí exposta aos açúcares, biscoitos, danones, essas coisas, enfim, iogurtes, todos açucarados. Eu realmente estou criando crianças mais agitadas. O açúcar, ele dá esse boom de energia nas crianças. Eu tenho como ver o sintoma, como eu falei assim, da unha que está roendo. Eu posso falar assim, minha filha é ansiosa, que eu estou vendo que ela está roendo muita unha e tem 7 anos de idade. Ou não, isso não tem nada a ver, fase de manias. Não, tem alguns sintomas, sim, que a criança começa a demonstrar, ou seja, que foge um pouco do padrão comum, do padrão do dia a dia dessa criança, seja esses comportamentos
ou sejam outros comportamentos também, como irritabilidade em excesso, comportamento regressivo que a gente diz, voltar a fazer coisas que eram da idade anterior, né? Isso também pode ser uma demonstração. São sinais, olha só. Podem ser indicadores que essa criança pode estar apresentando, seja um problema, né, de ansiedade, algum transtorno mais acentuado, ou mesmo num quadro de estresse, né? E até alguns anos atrás nós tivemos um estudo também feito pela própria Escola Paulista de uma doutora que fez uma coleta, um estudo com as crianças, medindo níveis de cortisol nas crianças em idade escolar. E estava um pouco mais alto realmente, indicando que aquelas crianças já estavam apresentando uma disfunção motivadas pela situação de estresse. Bom, vamos voltar ao vivo rapidinho lá com a nossa repórter Carla, que está no Parque do Ibirapuera. Acho que tem mais um convidado aí, uma pessoa. Como é que estão as coisas aí, Carlinha? Oi, Silvia. Olha, cada um tem a sua forma de combater a ansiedade, né? Algumas pessoas ouvem uma música clássica, outras caminham. Eu estou do lado de uma pessoa que prefere caminhar para combater Também? Usa isso também? Uso isso também. O que mais, Josefa? Como é que você desenvolveu essas técnicas quando você percebeu que era ansiosa e que podia melhorar fazendo pequenas coisas? Através de terapia, né? Você faz através de um profissional e você faz um diagnóstico do seu problema. E você tem que escolher o melhor caminho. O meu melhor caminho foi fazer caminhadas e correr. E ouvir música clássica. O que mais você faz? Empresária, pedagoga, mãe de 2 filhas, a vida é corrida, né? É corrida, muito corrida. Você tem que administrar tudo isso e tem que estar bem com você mesmo, principalmente, né? Então esse é o foco. Quando você vem pra cá e você escolhe sempre esses lugares assim, parques, lugares tranquilos. Exatamente. Eu venho sozinha, foi uma das coisas que eu aprendi, é vir sozinha, todos os dias, criar uma rotina saudável, como a alimentação e principalmente os exercícios. Ele deixa a gente realmente equilibrado. Isso diminui a ansiedade? Totalmente. Foi onde eu comecei a dormir melhor, comer melhor, enxergar as coisas e decidir também as coisas melhores, né? Você se torna uma pessoa realmente melhor. Você teve esse probleminha, então, de estresse, ansiedade, rapidamente já resolveu. Com a terapia, resolver seu problema. Exatamente. Você tem que ter ajuda, porque às vezes a gente não sabe o que fazer. E vem cá, a gente viu aqui que você traz o celular para caminhada. Isso te atrapalha? Não? É bacana? É melhor quando você vem sem? Não, eu venho com o celular com 2 objetivos, porque tem as minhas músicas e eu marco um treino. Tem 5.000 quilômetros aqui. Então, todos os dias é uma nova etapa. Eu tenho que saber como comer. Olha, quanto você comeu, quanto você andou. Uma coisa que eu faço é me policiar nos meus exercícios. Poxa, esse mês eu andei menos. Eu preciso melhorar, Então, o celular me ajuda nesse sentido. Tá, o celular não é para trazer problemas da empresa para cá, problemas da família, não. Não, tiro tudo. O celular, ele ajuda. Ele tem outros aplicativos que ajudam também a melhorar a nossa vida, como o treino, como a música que você pode baixar na hora. E a música ajuda muito, você sai totalmente fora do foco. É só saber usar o aplicativo do momento, né? Que vai te ajudar naquela hora. Exatamente, é isso aí. Maravilha, obrigada. Silvia, as dicas então da Josefa. Super boa essas suas entradas ao vivo, Carla. Super obrigada mesmo por essas pessoas aí que frequentam o Parque do Ibirapuera, que eu digo sortudas. Numa sexta-feira, agora no período da manhã, ainda podendo se exercitar. Mas tá aí a dica que a gente estava discutindo aqui. É procurar ajuda especializada e sozinha. E descobrindo também quais são os seus momentos, né? Que você pode se ajudar. Por exemplo, a nossa entrevistada ali falou que foi correndo, caminhando e sozinha, sem ter, para ela mesma se situar, né? Tá no caminho certo, né, doutor? Com certeza. Tá no caminho certo. Ela encontrou um meio de se equilibrar. Esse bom senso aí todo, né? De montar, digamos, uma estratégia de ter os horários dedicados a si mesma, né? Procurou ajuda de um profissional, enfim, se teria alguma questão para ser resolvida, pessoal, interna dela, isso possivelmente se resolveu e ela montou um esquema de vida que permite que ela tenha os momentos de trabalho, todo o trabalho que ela tem, o dia a dia, as crianças, etc. Mas tem lá 1 hora, 2 horas que ela deixa dedicadas para si mesma. Doutor Mário, vou botar vocês um contra o outro agora. Quem é que a gente procura primeiro, psicólogo ou psiquiatra?
Uai. Tanto faz. Tanto Do meu faz. ponto de vista, assim, num contato inicial, tanto faz, a não ser que seja um caso muito grave. Que a gente saiba, por exemplo, que de imediato precisa entrar com uma medicação, né? Mas fora isso, os dois profissionais vão saber dar conta da questão da terapia, de como encaminhar o caso. Não acho que haja nenhum conflito aqui entre os dois. Na verdade, somam, né? Sim, exatamente. Pelo contrário, eu acho que isso realmente a gente se complementa, porque se eu recebo uma pessoa em que eu percebo que os sintomas de imediato eles estão atrapalhando em demasia o dia a dia, a rotina dela e causando outros prejuízos, eu peço para que ela passe, né, com um médico, um psiquiatra, que possa fazer uma avaliação e ver a necessidade de, naquele momento, ela ser medicada ou não, né? Então, isso é muito comum acontecer, né? Porque, às vezes, por exemplo, em casos onde o transtorno de ansiedade, um toque, o mesmo quadros de pânico, às vezes a gente precisa, sim, da ajuda medicamentosa para que a pessoa consiga se estabilizar e com a ajuda da terapia, né, ele possa ir desenvolvendo, né, essa autopercepção e estratégias para que ele possa depois, aí o doutor vai avaliando ao longo do tempo a necessidade. Você vai tirando, vai aumentando, vai trocando. Exato, e se precisar manter ainda uma linha de base. Quais são os medicamentos, enfim, as substâncias usadas para acalmar? Bom, dependerá um pouco do diagnóstico, de qual tipo de transtorno de ansiedade, mas em linhas gerais, alguns antidepressivos têm uma ação ansiolítica que se dá ao longo do tempo, ela não é imediata, não é tomou, melhorou, passou. Para isso a gente tem os ansiolíticos propriamente ditos, que tem de um lado essa vantagem de terminar com a ansiedade naquele momento, meia hora a pessoa está zen, mas que você não pode usar a longo prazo, não pode usar mais do que, em geral, 1, 2 meses é o tempo ideal para você não criar outros efeitos colaterais ou dificuldade depois para a pessoa largar a medicação. E nesse meio tempo os antidepressivos ou o antidepressivo que a pessoa está tomando vai entrando em ação, ele demora umas 2, 3 semanas para fazer efeito. E aí, quando o antidepressivo estabilizou aquele quadro, aí você vai retirando o ansiolítico. Pode retirar sozinho, de uma hora para outra? Não, isso a gente vai acompanhando. Tem que ter acompanhamento para tirar? Acompanhamento. Se tirar sozinho, o que pode acontecer? Falar, estou bem. Dependendo da dose, a interrupção abrupta pode causar uma sensação de aumento da ansiedade novamente. Então, a gente costuma orientar... Pode duplicar esse aumento? Não, só volta... volta para um patamar e, às vezes, tem uma sensação de abstinência também, né, do ansiolítico. Idealmente, fazendo o acompanhamento médico, a gente vai orientar, ou em algum momento o próprio paciente já está com uma dose pequena e pode usar quando necessário, e aí a gente vai ensinando um pouco como administrar a medicação. Cada caso um caso. Cada caso um caso. Eu tinha falado sobre SPA, né? Síndrome do pensamento acelerado, é isso? Isso. Eu estou falando aqui com vocês, a minha cabeça não para. Eu estou girando aqui várias informações. Quando que isso é normal? É só a minha cabeça que está trabalhando normalmente. E quando que vira o SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado? Quais são as características dessa síndrome? Eu acredito que tenha mais a ver com a questão do padrão de comportamento, com as características individuais, né, de cada um, realmente, né? Então, tem pessoas que realmente, elas não se concentram num objetivo. Elas têm vários objetivos ao mesmo tempo e elas conseguem dividir essa atenção. Não que isso seja prejudicial. Para ela tá bom, é o ritmo dela, né? É o jeito dela ser. Enquanto que para as outras, muitas vezes a cobrança externa, né, do próprio dia a dia ou outras questões envolvidas do momento, fazem com que ela tenha que ter essa atenção em várias coisas, vários assuntos diferentes. E isso sim acaba gerando estresse para essa pessoa, né? Então a gente tem padrões de comportamento diferentes, né? E realmente isso está muito ligado, tem alguns médicos estudiosos
cardiologistas que lidam e relacionam isso com uma vulnerabilidade maior também a desenvolver problemas cardiológicos também. Nossa, então acaba... Porque esse desgaste muito intenso, né, vai causar... É físico, né? Vai causar uma série de alterações de liberação de algumas enzimas no organismo, e isso pode, para aquela pessoa que já tem alguma predisposição a ter um problema nessa área, pode predispor-se, é um gatilho para isso também. Doutor, tem alguma receitinha caseira, alguma dica para não ter mais insônia? Para essa cabeça que não para de pensar, parar de pensar de vez em quando? Sim, sim. As pessoas precisam desenvolver uma espécie de ritual para ir dormir, né? Existem coisas que a gente não deve fazer antes de dormir, existem coisas que a gente fazendo ajudam a relaxar e, portanto, a pegar no sono. Levar o celular, o tablet, assistir televisão deitado na cama, de modo geral, deixa a pessoa mais alerta, né? O ambiente de dormir deve ser um ambiente adequado, né, com temperatura adequada, um conforto ali adequado para você conseguir relaxar. A gente costuma recomendar que a pessoa, digamos, 1 ou 2 horas antes do horário que ela deitará para dormir, ela comece a se desligar do dia, né, a exercitar né? Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, o que não deu para fazer hoje eu terei que fazer amanhã, tudo bem, mas agora encerrou o expediente, né? Agora e aí corpo e cabeça chega, parou, vocês não estão mais trabalhando. Você tem que criar essa rotina de tal modo que você vá deitar já minimamente relaxado, né? Algumas pessoas recomendam um banho quente antes, que também tem uma certa função relaxante, evitar bebidas alcoólicas, evitar café, né? Algumas pessoas ficam mais elétricas tomando café. Então, de modo geral, sem medicação, você consegue criar uma espécie de rotina que ajuda bem a pessoa na hora de dormir. Agora, eu estou lembrando só da nossa personagem, não me lembro qual das meninas lá do início do programa na matéria, que eu falo assim, você acha que vai passar tudo isso? Né? No final eu pergunto para ela trânsito, estudar, trabalhar, entregar trabalho. Eu falei, você acha que quando você entregar o TCC e se formar, tudo isso vai mudar? Ela fala, espera que sim. É aí que vai arrumar tudo, doutora? Então, se não arrumar? Então, se ela já tem, né, como propósito, né, depois que concluir, vamos dizer assim, esse TCC, ela já está planejando a vida dela depois, como vai ser, então isso já é um fator, um indicador positivo. Tá. Ou seja, então, parei, agora o que eu posso fazer daqui para diante? Então, vou reestruturar o meu estilo de vida. Agora, se é aquela pessoa que já está pensando, bom, eu já vou engatar aqui uma pós, ou eu vou fazer uma outra coisa qualquer, então ela não está desacelerando, ela está acelerando mais ainda, ela está com a cabeça lá na frente, né, com o pensamento, e isso não é bom. A gente precisa curtir os nossos objetivos, os nossos ganhos, as nossas conquistas. Isso é muito importante. A gente nem está dando tempo, né? A gente já está cobrando o próximo. Exato. Tem que me superar. O resumo da ópera é o seguinte, cada um vai encontrar o seu jeito de resolver o problema. Não tem uma fórmula para todo mundo. A sua estratégia. Cada pessoa vai ter uma estratégia para resolver a sua ansiedade? A gente pode até dizer não é um que remédio para todo mundo. Existem regras gerais, vamos dizer assim, né? Mas que você tem que saber adaptar para si mesmo, né? Algumas pessoas vão correr, outras vão fazer tratamento com especialistas. Outras vão relaxar nadando, outras vão relaxar fazendo yoga, outras vão relaxar lendo um livro. Algumas, como aquele senhor, né, eram umas moças e um senhor que já tinha um jeito próprio de fazer daquilo que ele estava fazendo, em vez de fonte de estresse, fonte de prazer. Felicidade, né? Só. Trabalhando, estudando, provavelmente num ritmo similar ao das meninas. E ele ainda fala ali, que a gente não mostrou na matéria, ele diz assim, a vida vai continuar te pregando várias coisas. Às vezes você se formou e está no ápice da sua carreira e vem uma morte na família, às vezes depois uma perda do emprego, filho que veio inesperadamente, né? Se você está em fase adulta. Assim, são vários pequenos
coisas, acontecimentos na vida que acabam te colocando fora do prumo. Ele falou, você pode estressar, mas você tem que saber, o importante é saber desestressar. Exato. É como que você faz essa linha reduzir, voltar. E aí cada um é cada um, né? Isso. A gente tem um minutinho aqui para encerrar nosso programa, que o papo foi bom e passou rápido aqui, né? Por favor, suas palavras finais então, doutora Eliane. Então, só complementando isso, Silvia, porque assim, embora existam regras gerais realmente, estratégias, né, melhor dizendo, que nós conhecemos, a alimentação, a questão do relaxamento, a respiração, exercício físico, isso é importante para qualquer pessoa. Agora, quando eu perceber que realmente esses sintomas, eles já ultrapassaram o meu limite, ou seja, quando estão causando algum dano, então é sinal que eu tenho que buscar um especialista para me ajudar realmente a verificar onde é que realmente eu preciso mudar, o que eu preciso aprender, o que eu preciso perceber melhor, e aí sim, como aquela pedagoga disse, né? Ela reorganizou a vida dela. E ela não perdeu tempo, ela ganhou. A gente acha que, eu vou perder 1 hora caminhando. Não, ao invés de eu perder, eu estou ganhando, porque eu vou me sentir muito melhor para o meu dia, muito mais feliz, muito mais satisfeita, mesmo tendo os problemas, porque eles vão estar aí. Quer eu esteja bem, quer eu esteja mal, o problema vai estar ali. Eu preciso só me preparar para enfrentar melhor essa situação. Deu problema, estou ansiosa, procura o senhor, doutor. Pois não. Aí nós vamos fazer uma avaliação de qual é o grau da sua ansiedade, conversar, tentar ver qual é a perspectiva em termos de tratamento medicamentoso, de tratamento psicoterápico, quais coisas você pode mudar na sua vida, né? Tem coisas que não dá para mudar, mas tem coisas que você pode reequilibrar um pouquinho. Às vezes diminuir a sua expectativa, né? A sua, digamos assim, a sua voracidade em relação ao que você quer conquistar pode ser bom, né? Às vezes menos é mais, né? Então isso também ajuda a pessoa a achar um equilíbrio, né? Boa dica. Doutores, muito obrigada pela participação aqui de vocês. Portas abertas para que voltem mais vezes, para que a gente consiga entender melhor quem somos e para onde vamos, né? E se nós mesmos criamos, a gente também pode consertar. Exato. Obrigada mesmo. Vou encerrar o programa porque senão o Master, que está ansioso para continuar com a programação, vai pirar a cabeça ali, pelo amor de Deus. O programa Assembleia Debate fica por aqui, mas na semana que vem nós voltamos com mais um programa imperdível só para você, tá bom? Tchau e até lá!